Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha edificando a tua igreja. Nos capacita, nos dá entendimento e sabedoria, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos para o nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo 2. Vou estar abrindo a minha Bíblia aqui. Vou dar uma relembrada para os irmãos. O que nós aprendemos juntos? Veja, Israel foi levada para o Egito. Foi uma profecia dada por Deus. Ele avisou Abraão que o povo seria escravo por 400 anos. E aí o que acontece? Passados esse tempo, o faraó assume o poder e ele se levanta contra os judeus. E o que acontece? Ele começa a perseguir duramente os judeus. Os judeus são relevados à condição de escravos. Não bastasse isso, ele começa a tentar exterminar todos os meninos no parto. Só que a Bíblia nos mostra que as parteiras, elas não cederam ao faraó. E aí ele vai para algo aberto, matar os meninos afogados. Nesse interim, nasce Moisés. E a Bíblia nos diz que ele é um menino formoso, que ele é um menino muito belo e que seus pais, eles mantêm ele escondido por 3 vezes. Aí ele é solto no rio num cesto, sua irmã Miriam segue o cesto do rio Nilo, e aí a filha de Faraó encontra o cesto. E ela pega e adota Moisés. Só que acontece um fato curioso. Miriam se apresenta para a filha de Faraó e fala, olha, se quiser eu posso buscar uma ama de leite. E aí a Bíblia nos ensina que a própria mãe de Moisés cuidou dele, como se fosse mãe adotiva. E quando ele cresce, que ele fica maior, ele é levado para o palácio. Lá ele começa a ser chamado príncipe do Egito e ele é criado como filho da filha de Faraó. E assim, a providência de Deus, e praticamente um milagre, está se manifestando na vida de Moisés. Por quê? Porque nós vamos ver mais à frente, Deus ouve o clamor do povo. O povo, veja, estava no Egito, eles não conheciam muito bem a Deus, eles sabiam das histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, mas eles não tinham uma Bíblia. A Bíblia começou a ser escrita com o próprio Moisés. Veja que interessante, naquela época ninguém sabia escrever. Deus pega Moisés, põe no palácio. A Bíblia nos mostra que ele foi ensinado em toda a ciência do Egito. E inclusive lá ele aprende a escrever. O que ia tornar ele capaz de escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o que nós percebemos? Veja, mesmo dentro das piores crises, você vê um Deus operando, você vê um Deus caminhando, você vê um Deus cuidando do seu povo. Agora, a grande questão é a seguinte, veja, eles eram escravos. A vida estava dura. Aqueles bons dias da época de José tinham passado. Então, assim, sempre é muito fácil você ver a mão de Deus quando está tudo bem. Agora, você vê a mão de Deus quando as coisas não vão bem. É muito mais difícil. E no caso aqui, você vê a mão de Deus quando o chicote está batendo nas costas, é pior ainda. Mas o fato da situação estar difícil não quer dizer que Deus não está lá. Isso é algo que nós temos que aprender. Na Bíblia se repetem as histórias onde grandes heróis passaram por dificuldades. O fato de Deus estar presente não é garantia de que vai correr tudo perfeito, tudo bem.
A vida dá voltas. Os tempos às vezes são difíceis. Às vezes eles não são muito fáceis. Amém? Então vamos ao nosso texto base. Livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Veja que interessante, a Bíblia nos mostra que aqui Moisés já estava com 40 anos de idade. A história dá um salto de quando ele é um adolescentezinho para 40 anos de idade. E aí um dia ele sai para visitar o seu povo. E quando ele chega lá, ele vê a seguinte cena: um feitor de escravos espancando um hebreu. Moisés fica indignado. E ele mata aquele feitor. Veja que interessante, esses feitores, esses líderes de escravos eram oficiais muito capacitados. Em outros textos, nós vamos aprender o seguinte, que Moisés era muito bom, inclusive, de briga. Moisés era um excelente líder militar, porque veja, matar um oficial desse não era uma tarefa fácil. Em outras situações, onde as capacidades físicas de Moisés tiveram que aparecer, mostrava que Moisés era extremamente capacitado. Os historiadores, Flávio Joséfo, filho de Alexandria, dizem que Moisés era um grande líder militar e que ele se destacava na corte do rei do Egito como um dos principais príncipes. E a gente vê nesse texto que realmente Moisés, além de tudo, ele era astuto, porque veja, ele conhecia a lei dos egípcios. Então ele foi fazer algo errado, ele foi cometer homicídio em defesa do hebreu. Mas ele teve o cuidado de olhar em volta para ver se ninguém estava olhando, porque ele sabia qual era a pena. E ele não só mata o oficial egípcio, como ele esconde o corpo na areia. E dessa maneira ele se vinga do oficial egípcio. E pela narrativa volta para casa. Está tudo bem. Tudo em ordem. Foi lá, visitou, matou o cara, escondeu o corpo, voltou. Mas veja, quando Deus está no negócio, não tem plano do homem que funciona sem Deus colocar a mão. Olha o que vai acontecer. Versículo 13. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O que acontece? Moisés mata o egípcio, volta para casa, dorme, acorda, toma café. Tudo normal. Só que ele vai novamente à terra dos hebreus. Só que quando ele chega lá, ele vê 2 hebreus discutindo. E um estava agindo com injustiça contra o outro. Aí ele chama atenção. Esse que estava agindo com injustiça fala: Quem é que foi que colocou você como príncipe sobre nós? Meio assim, ó, você pode ser príncipe lá no palácio de Faraó. Aqui você não é nada. Ou vai dizer que você vai querer me matar como você matou o egípcio? O que se entende? No dia anterior, aquele hebreu que estava sendo espancado contou para os outros. Falou: olha, aconteceu tal coisa e veio um príncipe do Egito e matou o oficial. E a notícia se espalhou de um jeito
que Faraó ficou sabendo. Se o que os historiadores falam, que Moisés estava surgindo como uma grande liderança dentro do Egito, Faraó sabia que Moisés era hebreu. Não sabemos se é o mesmo Faraó que mandou matar os meninos, mas ele conhecia a ordem e a tentativa de pôr fim ao povo hebreu. Então o que muitos teólogos entendem? Que assim que Faraó viu a oportunidade, vou matar Moisés, segundo a lei dos egípcios. Porque o Faraó tinha poder para perdoar. Nós vemos isso até no caso de José. Quando o copeiro e o padeiro são presos, um deles é perdoado. O outro é condenado à morte. Porque no Egito o Faraó mandava prender, mandava soltar, fazia o que queria. Mas olha que interessante. É Deus fazendo Moisés se movimentar e colocando Moisés aonde Deus queria colocar. Como que ele está fazendo isso? Através de uma crise, através de um risco de vida, através de um problema enorme. Veja, Moisés morava bem, Moisés comia bem, Moisés estava plenamente adaptado à vida do palácio. Comida boa, roupa boa, festa, riqueza, churrasco. E aí, de repente, ao trelelê, ele mata o egípcio. O que ele tem que fazer? Tem que sair fugido do Egito. E aonde Deus vai mandar ele? Vai mandar para uma terra chamada Terra de Midian. Aonde que é Midian? Midian foi um dos filhos de Abraão. Quando Sara morre, Abraão casa-se novamente com Quetura. E um dos filhos desse casamento é Midian. A Bíblia nos mostra que na terra de Midian, inclusive, havia um sacerdote de Deus chamado Jetro, ou Reuel, que é o mesmo nome. O que Deus está fazendo? De uma maneira que provavelmente Moisés não enxergou. Deus está treinando, Deus está tirando Moisés de uma posição de conforto. Provavelmente Moisés achava que ia fazer alguma coisa pelo povo da maneira dele. Mas Deus não tinha esse plano. Deus poderia usar Moisés na corte do rei do Egito? Podia, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas o plano de Deus era outro. Foi tirar Moisés da sua posição de conforto, mudar toda a circunstância em volta, tudo que estava em volta, para quê? Para mudar Moisés. Isso é importante porque, veja, tenta imaginar, você vai dormir hoje. Aí amanhã você vai visitar os seus parentes. Quando você vai visitar os seus parentes, você se envolve numa briga. Ao se envolver numa briga, você mata um homem. Aí você, para se livrar, consegue esconder o corpo. Fala, urra, me livrei. Aí você volta para casa, dorme, provavelmente sua mãe falou, boa noite, Moisés, tudo bem? Oi, mãe, tudo jóia? Sabe aquela cara de quem faltou na escola? E está tentando esconder o pai e da mãe? Só que aí ele acorda no dia seguinte, a crise veio para fora, de uma maneira que ele não esperava. Isso traz muito ensinamento para a nossa vida. Existem coisas que eu não vou conseguir entender. Mas aquilo não quer dizer que não é Deus que está movendo. Nós estamos vendo aqui Moisés sendo levado para um nível mais alto. Deus está treinando Moisés. Primeiro treinou na ciência do Egito. Isso nos mostra os vários talentos que Moisés tinha. Só que agora Moisés vai ser tratado por Deus na vida comum. Porque olha o que vai acontecer aqui, que assim que ele chega em Midian, ele chega do lado de um poço, ali a região é desértica. Então uma coisa ele já encontrou, não vou morrer de sede. Já tem água. E aí olha o que vai acontecer. Versículo 16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros,
para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, não, vamos parar aqui no 16. Veja, a Bíblia nos conta que aquele sacerdote tinha 7 filhas. Qual que era o trabalho delas? Pastoras. Como funcionavam os poços naquela época? Os poços eram tampados, protegidos. E aí você tinha que tirar a água num balde com uma corda. Aí você enchia o local de beber água, e assim que você enchia o local de beber água, você trazia o rebanho para beber. Não era uma obra fácil. A história aqui lembra muito Raquel, entendeu? Que também era pastora de ovelhas. O que nos leva a pensar que naquela região era comum mulheres terem essa atividade. Que não é uma atividade fácil, é extremamente trabalhoso. Um balde desse era fabricado de madeira. A madeira ficava molhada. Ele devia pesar em torno de uns 40 quilos. E para você dar de beber para todos aqueles animais, você tinha que puxar muita água. Não era uma vida fácil. Você não tinha água na torneira, que é só virar a torneira e botar o copo embaixo e beber. E aí a narrativa continua, 17. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. Até aqui, ó, mais um texto, veja. Moisés sozinho derrotou vários pastores. O que os pastores normalmente fariam? Assim que Moisés se levantou para defender, dava uma surra bem dada em Moisés e botava ele para correr. Só que aconteceu ao contrário. Mostrando que Moisés, militarmente, era um soldado muito forte, muito capaz. Aqui ele coloca vários homens. Se você perguntar para o Jefferson o que é 1 minuto de luta, você vai saber o quanto cansa. Agora imagina você gastar uma luta com vários pastores. Não bastasse isso, acabou de botar os caras para correr, puxou os baldes, porque as filhas de Jetro chegaram até mais cedo. Parece até que Moisés estava querendo se mostrar. Sabe, eu sou fortão, tal. Agora, ele tinha um senso de justiça. A gente percebe o senso de justiça tanto quando ele mata o egípcio, quanto quando ele livra as mulheres. Só que as moças, ao voltar para casa, contam para o pai fala, por que vocês chegaram tão cedo? Aí elas explicam, aí como era hábito da época, a hospitalidade, ele fala, mas por que vocês não convidaram o egípcio? Aí você fala, mas pastor, Moisés não era hebreu? Por que ele foi chamado de egípcio? Irmãos, é simples. Ele provavelmente tinha o cabelo todo raspado, maquiagem, uma peruca de pelo, roupa de egípcio. Ele era príncipe do Egito. Ele não passou na vila dos hebreus, trocou de roupa e foi embora. É muito simples. A prova que eu tenho que ele estava vestido como egípcio é que ele foi identificado como egípcio. E aí Reuel manda chamar Moisés. E olha o que acontece, a providência de Deus. Versículo 20. E disse às suas filhas, onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse, peregrino fui em terra estranha. Até aqui. Veja que interessante, irmãos. Moisés aqui está dando de cara com a mão de Deus. Deus não só tira Moisés do Egito, Deus dá uma família para Moisés.
Só que Moisés reconhecia a sua posição de estrangeiro e peregrino, tanto é que ele dá o nome do filho, Gerson, quer dizer peregrino, estrangeiro em terra estranha. Moisés sabia que ele não pertencia àquele lugar, mas naquele lugar ele ganhou uma família, naquele lugar ele ganhou cuidado, naquele lugar ele passou a ter um clã. Naquele lugar ele foi para próximo do sacerdote que conhecia o Deus da Bíblia. Provavelmente Jetro, nessa época, adorava o Deus de Abraão, mas como era hábito da época, ele adorava outros deuses. Quem fazia isso? Por exemplo, Raquel é Lia e Raquel. Rebeca. Não, Raquel, Rebeca é de Isaac. Provavelmente elas adoravam a Deus e as divindades dos seus pais. Por quê? Porque elas levaram os ídolos do pai quando fugiram da terra. Então era muito comum naquela época você adorar mais de um Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar mais à frente que Jetro aparentemente se converte. Porque ele reconhece, só o Senhor é Deus. Mais à frente no livro ele vai mostrar. Entendeu? Agora, isso não muda o fato de que os midianitas conheciam a Deus, conheciam Abraão, conheciam a raiz. Deviam saber quem era o povo hebreu. Deviam conhecer todas as histórias. Entendeu? Então, o que a gente percebe aqui? Deus tratando com Moisés. E aí a narrativa continua. Versículo 23. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. O que acontece aqui, irmãos? Vão se passar 40 anos. Nesses poucos versículos. Se passam 40 anos. Eu tenho essa datação na Bíblia. E o povo levanta um clamor. E Deus, no seu coração, decide: agora eu vou libertar meu povo. Preparou Moisés, tirou do palácio, deu uma família. Irmãos, Moisés aqui vai estar com 80 anos. Já pensou você ser chamado para uma obra dessa com 80 anos? E olha que curioso, veja o que vai acontecer. Capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Olha que interessante, naquele dia, irmãos, Moisés levou o rebanho a 2 dias de distância. Aonde que é Horebe? Horebe é a cordilheira onde está o Monte Sinai. O Sinai é uma das montanhas da serra da cordilheira que é Horebe. E aí o que acontece? Quando Moisés olha ao longe, o anjo do Senhor aparece uma sarça em forma de fogo queimando. E Moisés nunca tinha visto aquilo, porque ele olhava e a sarça não se consumia. O que ele faz? Ele resolve averiguar de perto o que está acontecendo. Irmãos, aqui mais uma vez mostra a coragem de Moisés. A maioria dos homens ia sair correndo. A tendência nossa, quando a gente vê algo sobrenatural, algo diferente, é se mandar. E aqui era notório. O fogo queimava, mas não consumia. E Moisés, em vez de ficar amedrontado, Moisés vai averiguar o que é. E olha que interessante, versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés.
Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Veja que interessante, irmãos. Precisa tomar cuidado com esse texto uma coisa, não existe solo sagrado. A terra que é santa por causa da presença de Deus. Esse anjo do Senhor é uma teofania. São aquelas manifestações de Cristo na antiga aliança. Aparecia como chamado o anjo do Senhor. E a presença de Deus era tal que provocou em Moisés a mesma reação que provocou no apóstolo Pedro, quando viu que Jesus era Deus, que provocou no profeta Jeremias, quando foi chamado para ser profeta, que provocou no profeta Isaías, que falou, sou homem de lábios sujos, de lábios impuros. E a Bíblia fala que de uma hora para outra entrou um temor em Moisés. E aquela coragem que ele teve de se aproximar, assim que ele percebeu o que estava acontecendo, que ele foi chamado pelo nome, ele temeu, ele não queria olhar para Deus. Por quê, irmãos? Quando Deus se apresenta, a luz dele mostra as nossas trevas. Sempre que eu me aproximo de Deus, sempre que eu me aproximo da sua verdade, a minha treva aparece. Moisés tem a mesma reação. Daniel não conseguiu ficar em pé. João se prostrou. Essa é a reação dos homens diante de Deus. E Moisés não foi diferente. Quando você se aproxima de Deus, você vê o quanto você é errado. E não existe homem que não seja errado. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, e a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, do amoreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha que interessante, veja, esse texto tem uma figura interessante. Deus desceu. Irmãos, Deus não é onipresente, não está presente em todo lugar. Como que Deus desceu? Isso aqui é uma figura, é uma linguagem. Inclusive tem um nome que vocês não precisam gravar. É um antropomorfismo. O que que é? É um exemplo da semelhança de uma ação humana. Da mesma maneira que você chega, por exemplo, vai levar o filho no colégio. Você fala, estou descendo lá levar os meninos no colégio. Quando você fala isso para mim, eu entendo. O que você fez? Você foi até o colégio. Sabe o que Deus está falando? Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu estou me achegando aqui para livrar o meu povo. É uma figura de linguagem, é uma manifestação de Deus. A gente precisa tomar cuidado, porque tem muita gente que comete erro porque não interpreta a figura. Porque Deus está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Mas aqui ele está falando, Moisés, olha, estou aqui, eu e você. E eu vou libertar o povo. Mais ou menos é isso. Amém? Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te envie. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Veja,
Moisés vem e questiona. Estava bem acomodado, vida em família, 40 anos casados, filho tudo gordinho, comendo um bom churrasco, porque eles viviam de rebanho, tomando um bom leite. Estava tranquilo, vivendo bem com a sua esposa. De repente aparece Deus e fala o seguinte, ó, sabe aonde estavam querendo te matar? Eu vou te mandar de volta para lá e você vai libertar o meu povo. Aí Moisés vem com a primeira objeção. E veja, uma objeção compreensível. Ele fala, mas quem sou eu para libertar o povo? Aí Deus vem e dá uma cartada. Deus fala, não, mas eu vou com você. E ó, tem mais, além de eu ir com você, quando você libertar o povo, você vai voltar nesse monte aqui e vocês vão me adorar. Então Deus fala para Moisés, olha, eu vou com você. Eu garanto o resultado. Mas olha que interessante. Olha o que Moisés vai fazer. Versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial, de geração em geração. Veja que interessante, eu sou aponta para o nome de Deus, Jeová. Se você olhar na sua concordância, olha do lado que está lá. Eu sou, Jeová, aponta para Jeová. Mas não apenas isso, ele está se identificando como Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Porque na Bíblia Deus tem vários nomes. Elohim, El Shaddai, Jeová. São vários nomes, porque Deus é título. Mas aqui Jeová é o Deus que salva, é o Deus que resgata. O que Deus está ensinando para Moisés? Olha, o mesmo Deus que trouxe vocês para o Egito é o Deus que vai libertar. É isso que está sendo falado aqui. E aí a narrativa continua. Versículo 16. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse, far-vos-eis subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvindo a tua voz, irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Veja que interessante, irmãos. Aqui, Deus está dando orientação, falando, você vai procurar os anciãos e vocês vão junto a Faraó e vão falar para adorar. Mas aqui tem um fato interessante quando você olha as distâncias. A gente sabe pelo mapa que Moisés estava 2 dias de viagem da casa dele. E desse local de adoração até o Egito tinha mais 3 dias. Olha que interessante, irmãos. Deus escondeu Moisés debaixo das barbas dos egípcios, há 5 dias de viagem. Será que os egípcios tinham poder de localizar Moisés a 1 semana de viagem? Lógico que tinham, eles eram uma das nações mais poderosas. A gente percebe o quê? Debaixo da barba de Faraó. Moisés foi guardado por 40 anos. É muito tempo, viveu tranquilo. Gente, olha como ele se sentia seguro. Que aqui ele viajou metade da viagem em direção ao Egito.
tranquilo, trabalhando, cuidando do rebanho, confiado. Por quê? Porque quem dá paz para o homem, quem dá tranquilidade para o homem, quem estabelece o homem na terra, é Deus. Somente Ele pode nos dar tranquilidade, somente Ele pode nos dar dias bons. Está te faltando paz, pede para Deus, revise sua vida, confronte ela com a palavra, veja o que você está fazendo, se não existe algum mau caminho. Porque quem dá paz é Deus. Não estou dizendo que não vai ter problema, não estou dizendo que não vai ter preocupação. Essa semana mesmo teve um assunto que ocorreu e me deixou preocupado por uns 2 dias e meio, agora estou tranquilo. Não é isso, veja, preocupações nós temos, eu estou falando de uma vida de paz, que é o que Deus tem para a gente. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 19. Eu sei, porém, Deus falando, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestes, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Olha que interessante, aqui Deus fala algo maravilhoso. Deus fala o seguinte, ó, Faraó não vai deixar ir. Mais à frente nós vamos saber, Deus endureceu o coração de Faraó. E qual foi algum dos motivos? Primeiro, o nome de Deus é engrandecido sobre Faraó. O Egito era a maior máquina de guerra da época. Nação poderosa. E Deus simplesmente moeu. Para vocês terem uma ideia, irmãos, tem um registro na história, mais ou menos na época do Êxodo, onde o Egito passou por um colapso econômico, uma crise econômica, tipo a da Venezuela. E os historiadores não sabem explicar o que aconteceu. Mas a Bíblia sabe. Foram as pragas do Egito, que nós vamos ver mais à frente, e destruiu o país. Toda a riqueza foi embora, não apenas foi embora. Deus está prometendo aqui, falou o seguinte, olha, vocês chegaram aqui como um povo necessitado. Vocês eram 70 almas. Vocês eram simples pastores. Mas eu trouxe José primeiro e depois trouxe vocês para multiplicar o povo. Vocês são escravos, mas vão sair como gente rica. Lógico, né? Aqueles que defendem o falso evangelho da prosperidade, pega esse texto aqui e fala, ó, Deus quer fazer todo mundo rico o tempo todo. A gente sabe que não é assim. Mas aqui tem uma promessa, eu não posso negar, e se cumpriu. E veja que interessante, Deus movendo poderosamente na história, só vamos lembrar umas datas. 80 anos antes. 80, gente. Moisés nasce numa época onde todos os meninos estavam sendo mortos. Milagrosamente Moisés é livrado. Milagrosamente Moisés é adotado pela filha de Faraó. Milagrosamente Moisés é educado no melhor que tinha na época. De ensinamento, de estudo, de poder militar, um monte de coisas boas. Aprendeu a escrever. Moisés provavelmente foi o maior homem do Antigo Testamento, um estadista, um chefe de Estado. Muito melhor que todos esses que tem hoje espalhado pelo mundo. Porque a gente vê em Moisés, primeiro, um líder político levantado por Deus. Segundo, a marca de que ele era um líder político levantado por Deus é que ele fazia sempre a vontade de Deus.
Porque essa história de dizer que é levantado por Deus, como às vezes se fala por aí, isso aí falar é muito fácil. Agora, seguir a Deus de verdade já é coisa bem difícil. Então, assim, o que nós percebemos? Uma situação difícil, uma situação impossível. Moisés é bem criado, fala, eu vou libertar o povo. Aí o plano de Moisés dá tudo errado. De possível libertador vira bandido. Tem que, fugir. Imagina a cabeça de Moisés. É bem provável que ele pensou, falou, Deus, eu só fui lá e livrei o povo. Aquele camarada que me tratou mal, ele tinha que me agradecer porque eu salvei a vida de um hebreu. Como que ele me afrontou, irmãos? Entenda. Dentro do mover de Deus, você vai ser afrontado. Dentro do mover de Deus, você vai ter problema. Dentro do mover de Deus, você vai ter luta. A vida não é brinquedo. Agora, com passagens como essa, se você está ali, trilhando os caminhos do Senhor, fazendo tudo que está ao seu alcance, procurando andar certo, num determinado momento, Deus muda tudo. E a vida segue, e a vida avança. E o plano de Deus, que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, vai se cumprir. Porque ele é Deus. Agora, o problema é que a gente acha que vai se cumprir do meu jeito. E às vezes a gente acha que a nossa vida vai ser só florzinha, só coisa boa, e não é. A vida é dura. Será que dá para comparar a vida no palácio do país mais rico do mundo naquela época, da região, com ser pastor de ovelha? Não dá nem para tomar banho direito. Imagina o luxo dos palácios do Egito e a vida no deserto. E sabe o que é mais engraçado? A gente vê na narrativa Moisés confortável. Moisés estava bem, estava tranquilo. Não tinha mais grana, não tinha mais dinheiro, não tinha mais poder, ele estava feliz. Por quê? Porque quando você está alinhado com o propósito de Deus, você sempre vai encontrar naquele propósito, naquele momento, os sentidos da vida. Você sempre vai fazer aquilo que tem que ser feito, você sempre vai caminhar. Não vai ficar reclamando, nossa, como essas ovelhas cheiram mal. Não, você vai lá, cuida das ovelhas, leva a comer num pasto diferente. E num determinado momento, no dia a dia, Deus vem e muda tudo aquilo. E o plano dele começa a se desenrolar. E novo tempo vem, e nova vida vem. E as coisas passam a acontecer. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.